Fala aí, pessoal, estamos de volta aqui no nosso podcast. Mexeu com você, mexeu comigo. Tava com saudade já de todos vocês. Bom, antes de apresentar o nosso convidado, que é muito especial, eu queria já pedir para vocês não esquecerem de dar aquele like esperto, compartilhar nosso conteúdo, se inscrever no canal, acionar o sininho aí para você ser notificado assim que a gente entrar no ar, tá bom? Olha, há pouquíssimo mais de um mês estávamos decidindo a eleição municipal aqui de São Paulo, né? O segundo turno com o prefeito reeleito Ricardo Nunes e com o Guilherme Boulos do PSOL. E aí, o Ricardo Nunes venceu até com uma larga vantagem, né? Até surpreendente diante das pesquisas que mostravam uma disputa um pouco mais acirrada, venceu, foi reeleito, agora a administração com nome e sobrenome de Ricardo Nunes, né? E a primeira medida que ele toma na saúde, já como prefeito reeleito, na gestão atual ainda, mas já como prefeito reeleito, a primeira atitude, acho que nem o mais pessimista, e eu sou pessimista, nem o mais pessimista imaginaria que seria essa, fechar um hospital. Ele realmente se superou, ele dobrou a meta, né? Não só não abastece o hospital, não tem suprimento, não tem funcionário, fechou o hospital. É isso que nós temos de concreto e é sobre isso e sobre outras coisas que nós vamos falar com o Guilherme Boulos, deputado federal que está aqui com a gente para nossa satisfação. Tudo bom, pessoal? Boulos, prazer estar com você. A gente se cruzou muito por aí nesse primeiro turno, no segundo turno também. E eu queria já começar te perguntando. Estamos completando um pouquinho mais de um mês, né, da eleição do Ricardo Nunes. Final de ano é tempo da gente, né, fazer balanço e tal. Que balanço você fez passado um mês, fechando o ano? O que se tira dessa eleição? Que, aliás, o que aconteceu aqui em São Paulo é meio espelho do que aconteceu em boa parte do Brasil, né, Boulos? Obrigado por ter vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Agostinho. Obrigado, Jefferson. Todo sim de saúde aí por nos receber também sempre aqui. Pessoal, Agostinho, você disse com razão, essa foi uma eleição que a esquerda, o campo progressista, sofreu uma derrota no Brasil todo. A gente precisa aprender com as derrotas. Existem dois jeitos de se encarar quando você é derrotado. Existem aqueles que saem gritando, querem dar golpe, falar mal da urna, querem matar os outros. E existem aqueles que aceitam a derrota e aprendem lições com a derrota. Eu estou nesse segundo grupo, né? Lógico, nós fizemos tudo para tentar ganhar a eleição. Eu acho que São Paulo precisava de mudança, né? O que aconteceu agora, você começou o programa falando do fechamento do Hospital Bela Vista, que é um resultado disso, e não foi só isso. Pô, o cara ganhou a eleição, semana seguinte aumentou o salário dele dos vereadores na Câmara, depois já disse que vai aumentar a passagem de ônibus, que passou a campanha dizendo que não ia, depois já disse que vai aumentar a IPTU, que ficou acusando, dizendo que eu que faria se ganhasse, fecha o hospital. Então, tá aí, né? Agora, o que eu acho? Nós tivemos aqui em São Paulo uma disputa muito dura. Eu não tenho memória. E, gente, até que enfrentou a Luísa Erundina, que ganhou a eleição em 88, ela chegou para mim e falou: Boulos, eu nunca vi uma campanha assim. Por quê? Porque nós enfrentamos duas máquinas. Eu enfrentei a máquina de mentira do Pablo Marçal no primeiro turno, que foi pesada. Vocês acompanharam. Até laudo falso dizendo que eu usava droga, o cara botou na rede social. A gente enfrentou mentira. Isso foi duro, isso levou o sentimento da eleição para a direita. Na prática, ele foi um boi de piranha do Ricardo Nunes. Foi esse papel que o Pablo Marçal cumpriu, porque ele fez tudo aquilo me atacando para deixar o caminho livre para o Ricardo Nunes. E nós enfrentamos a máquina de grana violenta do Ricardo Nunes e do Tarcísio. Na verdade, do Tarcísio. Porque o Ricardo Nunes, combinar, ele foi meio ali colocado ali, né? Foi meio com fantoche. O projeto ali é o Tarcísio que deu as cartas. Então foi uma eleição muito dura, e temos o que eu tenho para mim, que, Agostinho, assim, eu estou na luta há muitos anos. Eu entrei no movimento social com 18 anos de idade. Eu já tive derrotas mais duras do que perder uma eleição. Eu já vi famílias com quem eu convivia no dia a dia no movimento social perdendo tudo que tinham. Então, perder uma eleição é do jogo. A derrota é a gente deixar de lutar. A derrota é a gente se deixar abater
nos ideais que a gente acredita, nos sonhos que a gente tem. E eu vou, enquanto tiver vida, eu vou estar lutando pelo que eu acredito, em eleição ou sem eleição. Hoje, antes de vir para cá, eu estava fazendo um debate na rua em Guarulhos. A gente fez isso no segundo turno e eu gostei bastante. Foi uma ideia que surgiu na campanha, que falaram para mim, Boulos, vai debater na rua. Aí eu fui lá, numa praça, botou um púlpito, meu e o povo. Aí se ouvia de tudo. Parecia gente para te xingar, parecia gente para te abraçar, e aparecia gente para perguntar, para fazer questionamento. Eu falei, eu gostei disso. Né? Que é uma coisa... E passou a eleição, eu perdi, lambi as feridas, eu falei, eu quero voltar a fazer isso depois da eleição. Até para mostrar que dá para a gente fazer política de outro jeito, que não é só em campanha, que a cabeça do povo, com razão, porque a maioria dos políticos dá razão para isso, é que o cara só aparece em tempo de eleição para fazer conversa bonita, para enganar, e depois some e vai aparecer dali a 4 anos. E aí eu retomei isso. Sábado passado fui no Jardim Ângela lá, debater com o povo. Legal pra caramba. E agora estava em Guarulhos. Eu cheguei de Brasília, da sessão da Câmara, eu pedi para descer no aeroporto de Guarulhos, fui no centro de Guarulhos lá debater. Amanhã vou estar em Santo André. Semana que vem vamos para Taboão da Serra e para São Miguel Paulista. Eu quero continuar fazendo isso. Aliás, eu acho, viu, Boulos? Viu, Jefferson Andrade? Eu acho que essa eleição de São Paulo, ela tem 2 marcas que vão mudar as próximas eleições. A partir de agora, a gente vai ter outro nível de eleição. Uma marca negativa demais, que é do Marçal. Eu acho que a gente vai ver, infelizmente, proliferar marçais por aí, no Brasil inteiro, que acham que é assim mesmo, né? Virou bandalheira, né? Não tem mais... Aliás, estou esperando a justiça em relação ao governador Tarcísio de Freitas, né? Nada, né? Até agora nada, vai ser isso mesmo, então. Vamos passar um pano. Ele inventou uma mentira no dia da eleição, algo que nunca aconteceu, eu não lembro de ter visto isso. O governador de São Paulo. Bom, então a gente vai ter essa marca ruim do Marçal, que vai acontecer, acho que é inevitável, mas acho que isso que vocês descobriram no segundo turno, desse tete-a-tete com o cidadão de verdade, né? Mas não é só o corpo a corpo e tal, de faz de conta, distribui meia dúzia de panfleto, depois pega o carro e vai embora. Esse que vocês fizeram, acho que essa marca vai mudar o nível da eleição em quem quiser apostar nesse formato, que é perigoso, né? Ele é perigosíssimo, claro. Mas eu acho que é uma marca que vocês deixaram e eu espero que não se perca. Jefferson Caproni, é bom ter você aqui com a gente. O Boulos está visitando a gente e, a bem da verdade, quero que você me desminta se eu estiver inventando. O Boulos foi o único que aceitou a carta compromisso feita pelo Sindicato da Saúde, o que não é pouca coisa. Já entendi por que o Ricardo Nunes não aceitou a carta. Pelo menos ele não teve a coragem de aceitar a carta para depois fazer o que ele está fazendo. Obrigado por estar aqui, viu, Jefferson? Prazer. Eu que agradeço, Agostinho. Para mim é uma honra, nesse dia que eterniza, estar aqui com essa figura tão importante para nós. Boulos, que além de ser deputado, também vem oriundo do movimento social. E nós hoje aqui nessa casa, que é a Casa do Trabalhador da Saúde, sabemos a importância. E quero parabenizar primeiro pela coragem de defender esse povo. Porque o nosso povo, como você falou, você já viu derrotas de tanta gente, defendeu tanta gente, e agora nesse momento não está sendo diferente. A história que chega para nós aqui é de trabalhadores nesse momento da saúde, que foram heróis numa pandemia, e que nesse momento estão sem a previsão de ter um Natal e um Ano Novo feliz, porque a notícia que chega é de uma demissão em massa de mais de 520 trabalhadores. A mesma questão da atenção básica, que na era da vacina era importante, e agora nem o reajuste salarial do ano, e a insalubridade, porque morreram muitas pessoas na pandemia, e nesse momento nem o entendimento técnico, nesse momento que garanta a questão da segurança da saúde desses trabalhadores. E nesse momento a gente não está falando de salários altíssimos, né? Nós estamos falando de salário de pessoas que não chegam nem a 2 salários mínimos em São Paulo, que também não tem expectativa, talvez, de virar o ano com essa mesma sorte. E eu tenho certeza que essas pessoas seguem, né, o nosso amigo e companheiro Guilherme Boulos, e nesse momento também estão aqui para entender o que significa isso. O que significa, na verdade, essa posição da prefeitura, que a gente tem que ser suprapartidário nesse momento, no entendimento de entender que tem que governar para todos e governar também para quem faz saúde pública, e nesse momento a ausência nos incomoda enquanto ser humano. Jefferson, eu quero
aqui assumir um compromisso com você e com a categoria, com o Andrade, com toda a categoria e com o Agostinho de testemunha ainda. E o Agostinho fala mesmo, se depois, quando você assume um compromisso na frente do Agostinho, se você não cumprir, você está ferrado. Tá roubado mesmo. Então, por isso eu fiz questão da gente gravar isso aqui, vim acompanhando, você inclusive tem me botado a par das várias questões. Duas coisas que nós vamos estar junto com você, com o sindicato, para defender os trabalhadores da saúde. Uma é o fechamento do Hospital Bela Vista. Isso é uma vergonha. É uma vergonha, primeiro porque esse hospital, você sabe, atende pessoas de extrema vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, que não tem, muitas vezes, outra porta quando tem um problema de saúde. Segundo, porque nós estamos falando de quase 600 trabalhadores que já estão em aviso prévio, que podem perder o seu ganha-pão. Isso é sério. Sabe? E eu acho que aí tem um problema da vigilância sanitária, que foi o que foi alegado pela prefeitura, tem problema nas instalações. Ok, corrija o problema. Eu penso, poxa, se tem um problema na instalação do hospital, você vai fechar o hospital? Não, você faça as reformas, as adequações necessárias e corrija o problema. Não fecha o atendimento. É a mesma coisa. Seu filho está doente. O que você vai fazer? Você vai dar um remédio ou vai dar uma facada nele? Você vai dar um remédio. Sabe? Não tem cabimento, não tem lógica. O que parece é que se aproveitaram de uma situação para poder fechar o hospital e retirar o emprego dos trabalhadores. Então, o nosso compromisso com essa luta, o que a gente puder fazer, nós vamos fazer, acompanhar essa batalha de vocês em defesa desses trabalhadores da saúde e também dos usuários do SUS que utilizam ainda o Hospital Bela Vista. A outra questão que eu estava tomando pé até agora aqui nessa visita que estou fazendo hoje ao Centro de Saúde, Jefferson estava me falando desse tema que é a insalubridade e o reajuste salarial de várias categorias. Faço questão de mencionar aqui, né, o Jefferson me passou a listinha, são os agentes de combate às endemias, agentes de promoção ambiental, acompanhantes de residência terapêuticos, acompanhantes de idosos, acompanhantes de pessoas com deficiência, acompanhante comunitário, agentes redutores de danos, agentes indígenas de saúde, agentes indígenas de saneamento e agente social. Né? Essas categorias que hoje, de algum modo, estão desamparadas pela falta de reajuste e pelo tema da insalubridade. Sabe uma coisa? Eu tenho muitos amigos na área da saúde. Até por ter pais médicos, né, eu convivi, e não só com médicos, enfermeiras, auxiliares, técnicos. E uma coisa que eu ouvi de muitos deles, quase que indignados, quase como um desabafo, era falar, na hora da pandemia, todo mundo achava bonito bater palma na janela para o trabalhador de saúde, chamar de herói do Brasil, pessoas que estavam perdendo suas vidas. Agora, na hora de valorizar esses trabalhadores, a gente não está vendo muitos governos com essa sensibilidade para falar, então, se é tão importante, se é algo essencial, se são heróis, vamos valorizar. Isso é o básico. Então, você tem meu compromisso. E aqui não é só de gogó, não. Estava falando até para o Jefferson antes aqui da gente entrar, Agostinho. Se achar que é o caso, a gente constrói uma audiência pública na Câmara Federal para pautar essa questão. Vamos, se for o caso, ajustar a legislação. Entramos com um projeto de lei, construímos com outros líderes da Câmara, conseguimos um grupo ali para garantir regime de urgência, para garantir a votação. Vamos conversar com o governo federal, seja com o Ministério do Trabalho, com o ministro Marinho, seja com a própria SRI, o ministro Padilha, com todos os segmentos do governo federal, para que a gente consiga ter o apoio necessário, a sustentação necessária para que os trabalhadores dessas categorias não fiquem sozinhos. A gente sabe da luta que vocês fazem aqui no Sindsaúde. O Sindsaúde é um dos sindicatos que eu sei que representa para valer, que tem trabalho, que tem relação forte com a categoria. Então, você conte comigo e a categoria pode contar comigo nessa batalha. Né? Não perdemos a eleição, não estou como prefeito, retomei o meu mandato, que eu tenho o maior orgulho que o povo de São Paulo me deu com mais de 1 milhão de votos, como deputado mais votado do Estado, e esse mandato vai estar a serviço do povo e dos trabalhadores, como nós sempre tivemos, meu irmão. Eu quero agradecer e também dizer que esse encaminhamento foi dito agora em reunião,
de ter essa audiência, Agostinho, a importância dessa audiência para regularizar algo que aqui está em haver, porque a qualquer momento esses trabalhadores aqui podem ser descartados aqui no município de São Paulo. Essa portaria ela não é permanente, então essa questão de regulamentar uma fraude jurídica que pode estar ocorrendo em São Paulo para que eles tenham realmente salário da sua categoria e equiparação salarial. E aí eu conto, e nós, né, enquanto sindicato, Andrade, contamos que esse apoio, mais do que é importante e necessário, sabemos da sua influência e luta nacional e no governo para que isso seja realidade ainda. Nesse ano, quem sabe a gente conseguir trazer um protocolo desse já para que os trabalhadores comecem a se manifestar e mobilizar para ir para Brasília. Aí tem o nosso compromisso também de mobilizar nossas categorias aí para isso. Vamos nessa. Vamos construir essa audiência, encher lá na Câmara, pautar, convocar a Prefeitura para audiência, vamos ver se eles vão, né? Acho que deveria ir como um compromisso, convocar todos os responsáveis, vamos chamar também a patronal, tem que chamar todo mundo, botar e falar, e aí? Né? Porque não tem cabimento trabalhadores de áreas tão importantes estarem hoje jogados à própria sorte. O Boulos está com o horário em cima, apertadíssimo, porque ele tem encontro com movimentos populares, enfim, tudo mais. Mas, Andrade, só para a gente não perder a oportunidade, viu, Boulos? Eu não sabia, confesso que não sabia, fiquei surpreso. A gente tem vários problemas na Prefeitura de São Paulo, um deles é o serviço funerário, que virou um absurdo. Um escândalo. É um dos maiores escândalos que eu já vi. É uma máquina de fazer dinheiro. Isso foi denunciado durante a campanha, eu na Bandeirantes tinha denunciado, muita gente, muitos colegas falaram sobre isso e realmente parece que não ganhou a dimensão que deveria ganhar. Me surpreendeu, viu, Andrade, Boulos, Jefferson e o pessoal, que o ministro Flávio Dino, numa canetada, e que bendita canetada, determinou, como ministro supremo, que os preços têm que voltar aos valores cobrados antes da privatização. Isso mesmo. Simples assim. Porque é uma situação emergencial, é um serviço essencial, enfim, tem todas as características de algo que precisa ser resolvido para já. Depois se discute. Então, assim, Andrade, talvez possa ser um caminho, aproveitando o deputado aqui com a gente, quem sabe o Supremo Tribunal Federal, que até é acusado por se envolver demais, acho que até pode haver algum excesso, mas nesse caso do Hospital Bela Vista, por exemplo, é urgente, é para já. Se o ministro, né, resolver tomar uma atitude, seria muito bem-vinda, né, Andrade? Com certeza. Boa noite, Agostinho. Boa noite, nosso presidente Jefferson Caproni e nosso companheiro, o deputado federal aqui, Guilherme Boulos. Com certeza, Agostinho. O Guilherme dando esse apoio, né? E também os trabalhadores, também junto com o nosso sindicato, né, o Sinsaudesp. Vamos acompanhar tudo isso, né? E tomara que o Supremo também possa fazer algo por esses trabalhadores, né? Porque quando chega para nós já é um desespero, né? São trabalhadores que estão aí sem, alguns sendo mandados embora, que nem são do Hospital Bela Vista, e outros sem o reajuste, né? E os agentes funerais aí, as OS aí, né? Fazendo horrores, né? Porque como é que pode, né? A hora da dor de um familiar, você tem que pagar horrores e você não tem dinheiro para isso, né? E não era desse jeito, era serviço gratuito, né, em São Paulo. Então precisamos rever tudo isso, né, Agostinho? É isso. E a empresa do serviço funerário, que está esfolando o morador de São Paulo agora, ganha, coincidentemente, também a privatização de algumas escolas. Mas acho que é coincidência isso. Não imagino que haja nada de estranho por trás disso. Boulos, dá para acionar o Supremo? Você acha que é um caminho possível? Eu acho que temos que estudar o mecanismo jurídico. Pelo Supremo, a gente poderia chegar via uma DPF. A gente só pode chegar ao Supremo Tribunal Federal, num caso como esse, se a gente tiver um argumento sólido que tem um descumprimento de Constituição, né? De preceito fundamental, de preceitos constitucionais. Então, acho que nós temos que fazer a avaliação jurídica, podemos botar os nossos advogados no mandato, junto com a equipe aqui do Sinsaudesp, para sentar junto, avaliar. Se tiver uma brecha, a gente entra com isso nos próximos dias. Podemos ir para a MPF, eu sei que já tem caminhado aqui no MP em São Paulo, sim, que o Jefferson tem ajudado a conduzir junto com os promotores aqui que estão com a representação na mão. Então, o que precisar da gente, enquanto mandato, no diálogo com o presidente Lula, com o governo federal, para que a gente consiga reverter esse absurdo que está sendo feito no Hospital Bela Vista e também garantir o direito de reajuste salarial e de insalubridade dessas categorias, nós vamos estar juntos.
Fechou. Eu não sou o presidente, mas o que precisar da gente também pode contar. Com certeza. Tá certo? Boulos, Obrigado, Quem Gostinho. mexeu com você? Mexeu com você, mexeu comigo. Tá certo? Boulos, obrigado por tudo. Você é um grande cara, um grande cara. Acho que você sai grande dessa eleição, é a minha opinião. Eu sou parcial mesmo sou parcial, porque acho que o caminho melhor para São Paulo era o Guilherme Boulos. Não deu dessa vez, democraticamente respeitamos, é assim que funciona a democracia, né? Foi eleição, voto, tá tudo certo. Mas acho que teremos muitas histórias para contar pela frente. Com Boulos, certeza. obrigado pela visita. Obrigado, Agostinho. Foi legal, hein, pessoal? Ó, então dá um like aí, aciona o sininho, compartilhe nosso conteúdo, a gente vai se ver em breve, se Deus quiser. Valeu, pessoal, até mais. Tchau, tchau.